Coisas que aprendi no caminho de Santiago que têm aplicação prática na tua vida. Aprendi que o primeiro passo e o mais importante de todos é o da coragem. É aquele em que, a partir do momento, tomas uma decisão e inicias essa jornada. Aprendi que o caminho leva a tua alma de volta a conectar-se contigo próprio. Aprendi que o peso da mochila que carregas é mais importante e tem mais impacto do que aquilo que imaginas. A mochila é uma metáfora. E quanto mais pesada ela estiver, mais lenta e dolorosa será a tua jornada. Aprendi a ter de lidar com imprevistos. Aprendi a ter que lidar com tempestades, alterações climáticas violentas, calor extremo e chuva extrema. Aprendi que cruzamos-nos no caminho com pessoas completamente aleatórias que achamos que nada vão acrescentar, mas trazem um aprendizado e um ensinamento tão poderoso que não se consegue medir apenas com um par de palavras. E aprendi também que quando chegas à meta, à Catedral de Santiago, pensas que o caminho terminou, mas na verdade o caminho ainda está a começar. Pois toda a jornada do verdadeiro caminho que tu fazes na tua vida é aquele que não se vê, mas é aquele que tu sentes. O caminho de Santiago em si, para mim, manifesta algo de grandioso. O caminho tem algo de místico por trás. Eu gosto de pensar que, por vezes, cruzamos-nos com o destino no caminho que escolhemos para o evitar. Gosto de pensar que as coincidências são, na verdade, comunicações e respostas do universo que nós recebemos. Aprendi que, quando temos que gerir as expectativas, tem grande impacto nos resultados que nós vamos obter. Para iniciares e fazeres esta jornada, ao criares uma expectativa sobre a facilidade, dificuldade, o que podes ou não encontrar, tudo o que possas imaginar com que tens que lidar, da própria dificuldade do caminho, cansaço físico, mental, escassez de recursos, tudo aquilo que envolve em si, na parte física, obriga-te a uma grande força mental, mas também te obriga a ter uma coesão energética e espiritual muito forte. O primeiro e grande ensinamento é o da coragem. Qualquer que seja o caminho que tu faças, a jornada que tu queres começar, de empreendedor, no relacionamento, da tua empresa, nos teus estudos, qualquer que seja a decisão, o primeiro passo acontece antes de ser dado. Acontece a partir do momento em que tomas uma decisão. E deves ter a consciência de que todas as decisões têm causas e efeitos. Todas as decisões têm consequências. Não quer dizer que sejam más, mas têm consequências. Uma decisão hoje desencadeia uma série de eventos, das quais pode ter um impacto daqui a uma semana, um mês, um ano, 5. E posso-te dizer que foi exatamente isso que o caminho fez comigo. Quando fiz o caminho, tinha passado por um período bastante difícil na minha vida e achava que precisava de encontrar-me. O grande mito e a grande força, a grande questão que eu debato em torno do caminho de Santiago é
a falha que nós temos enquanto seres humanos, enquanto seres e pessoas de luz, nos vermos obrigados a ter de fazer um caminho de peregrinação, a fazer um caminho de conexão para termos tempo para apreciar a beleza que nos rodeia, para termos tempo de olharmos para dentro de nós, para termos tempo de escutar a nossa voz, para termos tempo de estarmos connosco próprios. E isso, ter de esperar para que fazer um caminho de peregrinação, seja ele qual seja, para tu te poderes conectar, já é um sinal de que estás em quebra e que aos poucos, sem teres noção disso, acabas por ir perdendo peças do puzzle que jamais se voltam a encaixar, e a figura total jamais será a mesma. Por isso, não deixes de esperar, não esperes por essa oportunidade de ter tempo para teres tempo para ti, para tratares da tua saúde mental, para tratares da tua saúde física e espiritual. Hoje atravessamos por uma série de questões em que cada vez mais a frustração, a velocidade, a carga do nosso dia a dia é tão elevada que nos leva a caminhos de depressão, que nos leva a viver de tal forma acelerados que nem vemos o tempo passar, a vivermos com um foco em coisas que não devíamos. E se há coisa que não conseguimos ganhar de volta, é o tempo. Dinheiro é importante, claro que sim. Para mim, é absurdo. É uma opinião, mas para mim é absurdo dizerem que o dinheiro não é importante. O dinheiro é importante. O dinheiro é uma energia que apenas é um amplificador daquilo que a pessoa é na sua essência. O dinheiro não traz a felicidade, é verdade. Quantos milionários e bilionários dessa vida, depois de tanto tempo, decidiram virar filântropos, dedicaram-se a causas nobres, porque viram que, na essência, o dinheiro não dava aquilo que eles mais queriam. No entanto, o dinheiro compra e ajuda muita coisa que sim faz felicidade. O dinheiro compra oportunidades de prolongar e melhorar a tua saúde. O dinheiro compra a oportunidade de educação com níveis de qualidade mais elevados. O dinheiro compra condições e qualidades de vida mais elevados. O dinheiro compra muita coisa, mas não compra tudo. E quando nós nos apercebemos, é como a metáfora do monge, em que chega curiosamente um peregrino a dizer que não entende porque é que as pessoas passam a vida a trabalhar para ganhar dinheiro, para depois gastá-lo a recuperar a saúde que perderam a trabalhar e a tentar recuperar tempo que já não vai voltar. Só que no nosso ciclo os níveis nunca estão equilibrados. Quando temos tempo, não temos o dinheiro, mas temos a saúde. Não temos saúde e temos dinheiro, mas também não temos tempo. Por isso, fica aqui este parênteses. E porquê que esta questão do dinheiro é importante? Porque podes muito bem decidir fazer o caminho de forma nobre, com 0 tostões no bolso. Estás sujeito a causas nobres e à boa vontade de outras pessoas. Pode correr bem, mas também pode correr muito mal. E jamais, em circunstância alguma, deves prejudicar a tua saúde e o teu bem-estar. Isso aplica-se não só quando queres fazer o teu caminho, mas aplica-se também
a quando tu fazes a tua vida laboral, a tua vida familiar e a tua vida conjugal. Não deixes que a procura por algo faça ofuscar a visão de algo mais grandioso e generoso. Vais ter sempre uma oportunidade ou mais oportunidades para poderes ganhar dinheiro, mas nunca vais ter oportunidades para ganhar mais tempo. Outra coisa que aprendi com o caminho é a metáfora da mochila. Tecnicamente, ao fazer o caminho, a mochila deve estar ajustada à nossa altura e devemos carregar no máximo 10% do nosso peso para que seja estruturalmente confortável e tecnicamente proporcional e sustentável durante o caminho. Esta metáfora aplica-se em carregarmos bagagem nas nossas costas de relações passadas, de problemas familiares, problemas de amizades, problemas laborais e trazermos tudo isto arrastado conosco, e quanto maior é o peso, mais lenta, dolorosa e em sacrifício será essa caminhada na tua jornada. No caminho aprendes a ter o essencial para conseguires fazer o caminho. Muda de roupa, condições para poder beber água e pequenos alimentos que te ajudem até chegar aos pontos onde podes sim depois descansar, recompor-te, para depois conseguires prosseguir a tua jornada. Por isso, na tua vida não permitas que tu próprio carregues coisas que não te pertencem, mas também não coloques tu coisas que queres carregar porque achas que se as carregares serás mais forte, serás mais nobre e terás mais valor. Nada pode estar de mais errado. O teu valor é único e, quanto a isso, pensa, menos que tudo é pouco mais que nada. Nunca, baixo nenhuma circunstância, aceites menos do que o melhor que tu mereces. Tu és capaz de melhores condições para trabalhar, de saúde, de amor, relacionamentos, de tudo. Tens de ter a noção de que poderás alcançar e podes escrever isto em pedra, emoldurar, colocar grande. Poderás alcançar tudo aquilo a que te propuseres e quiseres, tendo a noção do preço que vais pagar por isso. Pode significar sacrificar tempo de lazer com amigos, familiares, lazer próprio, tempo de descanso em sacrifício, mas jamais sacrifiques a tua verdadeira essência, a tua integridade, a tua alma e a tua energia por pessoas, por causas e situações que não o merecem. Voltando ao caminho, ao carregarmos na mochila todos estes ensinamentos, poderemos caminhar de forma mais ágil, mais inteligente e mais perspicaz. Por isso, carrega sim as ferramentas necessárias para saberes lidar com todos os desafios que vais encontrar, que serão muitos ao longo da vida. E muitos deles são colocados intencionalmente pelos seres de luz que te rodeiam para que aprendas, porque cada situação tem um propósito. E isso leva-me a outro ensinamento do caminho. No caminho tive 2 momentos mágicos que me marcaram profundamente. Um deles foi o momento em que vou mostrar aqui um pequeno trecho de um vídeo onde chovia
torrencialmente nesse dia tinha acontecido a coisa mais alucinante. Tinha ficado num albergue. Parecia até um albergue saído de um filme de terror, mas era o único que estava disponível para poder ficar a dormir. Quando acordei e estava pronto para iniciar a jornada, porque acordava sempre muito cedo, demos conta que um janado tinha comido tudo aquilo que havia disponível e não tinha sequer uma barrita de cereais para comer, e tinha iniciado uma jornada de 6 horas de caminhada em jejum, já cansado. Neste dia em que chovia torrencialmente, chega um momento que marca a esta passagem. E este momento tocou-me profundamente, pois no meio desta chuva torrencial lembrei-me da música de Bob Marley, The Three Little Birds. Como era possível que no meio de uma chuva torrencial houvesse este caminho onde não chovia e haviam pássaros a cantar com alegria? Isto encheu o meu coração de tal forma, com tanta emoção, que até estou a sentir arrepios agora neste momento ao lembrar-me. Ao apreciar a beleza deste momento. E a única coisa que eu pedia era por conseguir um abrigo. Coincidência do caminho, ao ter passado por este trilho, encontro uma pequena escola primária abandonada que me deu abrigo para conseguir reconfortar-me e recuperar energias durante alguns minutos antes de retomar. Ainda durante esta jornada, neste dia em especial, quando consegui encontrar a primeira oportunidade de comer algo decente, nunca um sumo de laranja e uma tosta souberam tão bem e encheram tanto o meu coração, se é que me entendem. E este dia para mim foi especialmente mágico porque permitiu-me aprender a lição que muitas vezes ignoramos no nosso dia a dia, que é apreciar. Por vezes andamos tão acelerados que não temos tempo de apreciar a beleza de um pôr do sol, apreciar uma conversa com um amigo com quem não estamos há muito tempo, apreciar um momento com os nossos pais que já são velhinhos e sabemos que não estarão connosco para sempre. Aprender a apreciar que um riso sincero, extremo, que deixa uma pessoa a chorar de tanta alegria, pode ser tão marcante e memorável. Aprendi que coisas tão simples, gestos de caridade, de bondade, de ajuda, genuínos, conseguem tocar de uma forma que palavras não são suficientes para conseguir expressar o que senti. Continuando esta jornada do caminho, para além de apreciar, encontrei também, aleatoriamente, uma pessoa que era um alemão. Curiosamente, eu vivi 3 anos, tinha vivido antes de ter feito o caminho, vivi 3 anos na Alemanha e sou fluente em alemão,
e cruzei-me com um alemão, que era militar. E eu pensei para mim, pronto, isto para ele é canja, já tem calo para isto. E na conversa que foi fluindo de forma natural, descobri que ele estava a fazer o caminho, mas tinha uma intenção. Só que estava demasiado mecanizado. Nunca mais soube dele, espero que tenha tudo corrido muito bem com ele, mas ele estava a fazer o caminho porque sentia-se perdido. Estava a atravessar um momento difícil de decisão crítica na sua carreira profissional e também um momento crítico de decisão na sua relação. Isto, voltando à parte atrás no início, vermos-nos obrigados a ficar isolados e fazer um caminho para termos tempo de estarmos conosco, de poder fazer introspeção, de poder colocar os pés no chão e ouvir, meditar, orar, conectarmos com a nossa essência, com o universo, é algo que não deveria ser necessário. Continuando na jornada do caminho, aprendi que improvisar torna-se essencial. Muitas vezes na nossa vida acontecem situações inesperadas para as quais temos que tomar decisões rápidas. Isso para tudo. Então imaginem o papel do médico que tem que decidir a vida, a intervenção de uma pessoa em segundos, que tem impacto direto sobre o que vai acontecer com aquela pessoa. E no caminho ter que lidar com imprevistos de um caminho, ter uma passagem do caminho, ter ficado fechada por causa da tempestade, obrigar a fazer um outro caminho que não tem sinalização, contar com a boa vontade das pessoas, perguntar, receber ajuda, pedir ajuda quando é necessário, também é muito importante. Se tens alguma dificuldade, se não te sentes à vontade para falar com alguém conhecido, aqui tens um lugar próprio para poderes fazer isso. Mas escolha tu como é melhor para ti. Escolhe, mas jamais escolhas o silêncio. Fala com quem o teu coração e a tua intuição te indicarem. Não permitas que o silêncio faça efeito multiplicador e seja um dominó. Pois, quando atinge a última pedra, o passo que se dá atrás pode já não ser a tempo de salvar-nos do abismo. Improvisar torna-se importante. É uma ferramenta que vai te ajudar a tomar decisões sobre pressão. Muitas situações durante a tua vida, no trabalho, familiar, em questões do dia a dia, no trânsito, conduzir, frações de segundos de uma decisão podem definir um resultado A ou B. Uma empresa, uma decisão sobre pressão pode ditar o sucesso, como pode ditar o fracasso da mesma. Mas improvisar torna-se importante não só nesse sentido, mas também olhares em tua volta e, como me aconteceu no penúltimo dia da caminhada, curiosamente, junto deste militar alemão, ter de atravessar um rio e, pelo peso que eu levava na mochila, ter desequilibrado, caído, ter ficado com os pés completamente encharcados porque não havia forma de conseguir atravessar a margem em segurança, caí e tive uma entorse. Tive que recorrer-me de um ramo da floresta para servir de cajado e ajudar-me a percorrer os últimos quilómetros, que pareciam intermináveis, até porque os últimos quilómetros antes da chegada têm
uma subida que não é íngreme, mas depois de 5 dias a caminhar, nas condições adversas e perante tantas dificuldades, cada metro é engolido com saliva de sacrifício e dor e desespero, esperando apenas chegar ao momento de poder tirar a mochila, descansar e agradecer. Outra coisa que eu aprendi com o caminho foi que quando cheguei à Catedral de Santiago, tive de confiar não só nas pessoas que me ajudaram, mas também confiar na minha intuição para saber se estas pessoas, e algumas delas eram bem ou não intencionadas, para saber se era momento de parar e apreciar e não ser viciado em captar cada momento. Sim, é verdade, registrei muitos momentos e tenho provas disso, como estamos a ver. Houve momentos mágicos, sem dúvida alguma, momentos em que a natureza falou de forma tão profunda que, mais uma vez, leva-nos a, na verdade, lembrarmos de coisas que nós já somos, mas que escolhemos esquecer e decidimos esquecer. E quebramos essa conexão e agora precisamos aprender tudo novamente. Confiar é essencial na tua vida. Confiar na relação, confiar no teu parceiro, confiar no teu sócio, confiar nos negócios, confiar na pessoa que está do outro lado, quem te presta um serviço, quem faz alguma coisa. Pois se estiveres sempre de um pé atrás, o mais certo é que o universo te traga exatamente aquilo que queres evitar. Por isso disse mais atrás, por vezes vais-te cruzar com o destino no caminho que escolhes para o evitar. Por isso deves confiar e jamais te arrependas por teres sido uma boa pessoa, por teres confiado, por teres sido genuíno, porque o mais importante é que não violaste os teus valores, a tua essência, a tua verdade, que é aquela que mais importa. Aprendi também com o caminho a saborear coisas de formas inesquecíveis, como se pode esperar ao fazer o caminho de Santiago, que tornou-se também não só de peregrinação, mas também é um caminho bastante comercializado em fatores de turismo. Existem eventualmente perigos, como em tudo, há pessoas bem e mal intencionadas, daí termos também de ser fundamental uma pesquisa prévia antes de fazermos o caminho, mas ter de tomar banho em condições desagradáveis, água fria, partilhar beliches, camas, num espaço aberto com mais 20 ou 30 pessoas desconhecidas, ressonais que pareciam motosserras, a ter que lidar com fome, a escassez, sede, custo-oportunidade, o preço que é pago quando encontras uma coisa que tem muito valor para ti. Um copo de água pode ser insignificante quando estás saciado, mas quando não bebeste nada durante o dia, esse copo de água sabe de forma incrível, acredita. E no último dia, depois de chegar a Santiago, fiz questão de ficar lá, hospedado, no hotel, junto à Catedral, e viver mais um pouco da harmonia com o espaço partido. E confesso, tem algo que não consigo explicar, mais uma vez,
Nunca um banho quente com condições simples soube tão bem no corpo, tão bem no coração. Foi algo de grandioso, é indescritível. E não devemos, mais uma vez, ter de ver-nos privados de determinadas condições, ver-nos privados de pessoas para darmos o verdadeiro valor que elas têm. Não dês nada, jamais, por garantido, seja o que for. O teu relacionamento, o teu negócio, o teu relacionamento, tens que procurar, não é inventar a roda, mas tens que ter a antena, o radar sempre ligado para fazer coisas que levem a que ambos caminhem com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, alinhados, sonhos, entreajuda nos negócios, estares constantemente a inovar. Para mais nos dias de hoje, se ficares parado e não olhares ao que acontece à tua volta, vai acontecer e tu ficares para trás. E se não estiveres, também não consegues acompanhar tudo, não podes querer aprender todas as ferramentas agora de inteligência artificial e fazer 3 cursos. Não. Segue a voz da tua intuição, segue o teu coração e verás que, na verdade, a resposta que estiveste à procura quando decidiste fazer o caminho, ela esteve sempre dentro de ti. Deixa aqui nos comentários se já fizeste o caminho, qual foi a tua experiência e se queres saber mais em detalhe sobre algumas destas questões que nós falamos aqui hoje. Como sempre e com imensa gratidão, um grande abraço de luz e que Deus los bendiga.